é importante também falar que essa antecipação, principalmente para o micro e pequeno empresário, é muito importante. Porque determinado risco que ele assumir, a depender do impacto, isso pode vir a comprometer mesmo o funcionamento da empresa. E existem 2 pilares que são surpresas ocultas para o empresário. Um é o trabalhista e um é o tributário. O empresário cochilou, ele pode ter um passivo trabalhista que tira totalmente o centro da gravidade dele, ou seja, pode ter um prejuízo catastrófico dentro do negócio. Eu já vivi muitos casos assim. E também pode ter surpresas na área tributária de igual maneira. É com muito prazer que eu estou aqui de novo, mais em um WilliaCast, com pessoas ilustres, convidados especiais, com temas relevantes que nós precisamos de convidar e de falar aqui para todos os associados, quem nos assiste, quem nos segue. Mas antes, queria cumprimentar a todos que nos assistem, que estão com a gente aí sempre nas nossas redes sociais, associados, seguidores, assuntos relevantes aqui na CDL Vitória, continuem nos seguindo. E hoje estamos aqui com o doutor Henrique Fraga e também a doutora Silva Vargas, advogado especialista na área tributária, procurador do Estado. Doutora Silva é especialista na área do direito do trabalho, vem trazer para nós assuntos de extrema relevância, assuntos que interessam a todos os associados, interessa a toda a comunidade empresarial, e de uma forma leve e com uma abordagem muito diferente. Nós aqui da CDL precisamos e levamos isso de uma maneira muito, muito leve e já entrando no que a gente precisa de conversar aqui. E quero primeiro cumprimentá-los e agradecer por estar aqui, doutora Silva e doutor Henrique. Obrigada. Obrigado a você a oportunidade, Wagner. Muito obrigado. Vamos lá, o que a gente pode falar? Eu queria já começar fazendo uma provocação. Advogado especialista do direito do trabalho já dá até assusta, né? Direito do trabalho é um negócio diferente, mas tem uma abordagem que nós vamos falar de compliance, e compliance trabalhista. Remete para governança, remete para uma série de coisas que a gente precisa efetivamente esclarecer, e esclarecer 2 termos que andam em conjunto, em paralelo, né? Que certeza. É a gestão tributária e a questão trabalhista. Mas, afinal de contas, o que é isso? Que negócio é esse de compliance? O que é compliance, doutora Silva? Como Mas, que a gente pode... antes de dar a palavra para a Silvia, eu quero fazer uma observação importante e a todos os associados aqui do CDL. Os temas que a gente vai tratar aqui, Wagner, são temas que estão do lado do dia a dia da empresa. Isso que é a grande diferencial do conhecimento que a doutora Silvia traz, o trabalho que a gente desenvolve. Eu acho que é importante ressaltar, porque o trabalho que a gente desenvolve é um trabalho que vai antes do empresário ter problema. Tudo que o empresário não precisa é ter surpresa, é ter problema. Então, faço questão de pegar o gancho da sua fala, da atualidade e da abordagem da escolha, né? Que você fez a escolha de juntar-nos para que a gente possa trazer esses 2 temas, que é muito importante para o dia a dia. Obrigado aí, tá? Desculpa te interromper. Maravilha, muito pertinente a colocação, sim, inclusive. É isso aí. Introdução E essa introdução, eu preciso dizer o seguinte, vai muito ao encontro ao nosso DNA. O DNA da democratização da informação, a facilitação que a gente precisa de levar para o nosso associado e, sobretudo, de uma maneira técnica, clara e muito objetiva. Mas diga para nós o que é e-compliance, que história é essa, que bagunça é essa aí? Palavra em inglês, né? Palavra da moda, que bom que tá na moda. E aí, já puxando aqui a introdução ótima que o Henrique fez, o compliance é você se antecipar. Todo mundo fala em prevenção, né? Então, é prevenir e se antecipar. É organizar a empresa, botar ordem na casa. Em linhas gerais, é mais ou menos isso. Adequar a empresa às leis trabalhistas, às normas coletivas. E também gerir o meio ambiente de trabalho, para que ele seja mais harmonioso, para que todo mundo se entenda, para que a coisa ande redonda e para que não tenha processo trabalhista.
né, nem multa administrativa. Então, o compliance, ele faz uma antecipação. A equipe de compliance entra dentro da empresa, faz uma verificação dos pontos de vulnerabilidade, trata esses pontos através de uma gestão de risco, né? Que nem sempre é possível você neutralizar o risco, mas é sempre possível reduzir o impacto do risco. Sempre possível. Isso no compliance. Depois que você já virou um processo, aí já não dá mais. É importante também falar que essa antecipação, principalmente para o micro e pequeno empresário, é muito importante. Porque determinado risco que ele assumir, a depender do impacto, isso pode vir a comprometer mesmo o funcionamento da empresa. Então, é uma palavrinha que está na moda, e que bom que está na moda. Eu espero que todo mundo comece a usar o compliance trabalhista. Só grandes empresas e grandes corporações que pode usar? Então, tá na moda agora, mas isso é antigo, né? O compliance é antigo para as grandes corporações. As grandes corporações sempre foram muito preocupadas com isso, com a organização, com a antecipação, com a prevenção, para não ter problema. Porque não ter problema trabalhista dentro da empresa é você ter mais lucro, diminuir um prejuízo, ter menos problemas, gerir menos crise, né? O compliance, você é a gestão antecipada. Então, gerir crise é muito pior. Mas para o pequeno ele é perfeito, justamente porque o risco para o pequeno é um risco muito mais elevado do que para o grande. Então, essa antecipação para o micro e pequeno empresário é, assim, fantástico. E eu vou te dizer que esse é o melhor produto jurídico que está no mercado hoje. Essa gestão tributária, o compliance trabalhista é fantástica, assim, essa dupla de produtos jurídicos. Bom, eu fiz essa provocação de maneira muito pertinente, até direcionada, porque a nossa base de associados, embora a gente tenha uma grande quantidade de empresas, passa de 85% de micro e pequenas empresas. E isso é uma realidade no ambiente. E a gente recebe muitas demandas e muitas colocações achando que soluções como compliance, como gestão tributária, elas estão ligadas ou estão só apenas disponíveis para um tipo de empresa que seja maior ou que seja grandes corporações. E nós, a CDL Vitória, viemos para quebrar esse paradigma. Aquilo que está só para as grandes, cabe a nós estar ali fazendo esse hub, essa conexão para disponibilizar e desmistificar questões como essa. Por isso que eu fiz essa provocação e já estendendo, inclusive, essa provocação e provoco de igual maneira para o tema da gestão tributária. Gestão tributária para grandes empresas, a gestão tributária só para aquelas grandes corporações de bilhões e bilhões, aquelas multinacionais, ou não, dá para fazer gestão para pequena, dá para entender como essa ferramenta pode auxiliar no dia a dia do ambiente de negócio. Ou é mito ou é uma barreira que nós precisamos de quebrar? Bem, Wagner, eu costumo dizer, né, nessa minha caminhada, longa caminhada já, vivendo o mundo jurídico e ao lado, né, do empresário, a gente vai percebendo que eu costumo repetir isso como um mantra a todo empresário, seja cliente ou não. O advogado, o empresário, ele não pode ter surpresa. O que ele não pode ter, o que ele precisa ter é previsibilidade. E nós vivemos num país que essa palavra previsibilidade, ela é muito cara no mundo empresarial. Então, muitas vezes o empresário ele é surpreendido por situações que fogem totalmente ao controle dele, porque ele está muito focado na sua atividade, enfim, no exercício da sua atividade empresarial. E existem dois pilares que são surpresas ocultas para o empresário. Um é o trabalhista e um é o tributário. O empresário cochilou, ele pode ter um passivo trabalhista que tira totalmente o centro da gravidade dele, ou seja, pode ter um prejuízo catastrófico dentro do negócio. Eu já vivi muitos casos assim. E também pode ter surpresas na área tributária de igual maneira, que podem levar a uma séria crise financeira da empresa ou mesmo inviabilizar totalmente o negócio. Então, o mais importante, independente do tamanho da empresa, é a consciência do empresário. Ao lado de você olhar o seu dia a dia, esses dois pilares são essenciais, são estruturais dentro do negócio. Não cochile com o trabalhista, não cochile com o tributário. E dá para fazer para o pequeno? Sem dúvida,
cabe para o pequeno. Ele melhora a eficiência. Se ele melhorar a gestão fiscal, ele melhora a sua eficiência. Se ele melhora a sua eficiência empresarial, ele melhora o seu resultado. Então, é uma análise que é importante e que gera resultado. Da mesma forma, o trabalhista previne qualquer tipo de surpresa. Então, assim, cabe profissionais como nós. Existem profissionais sérios, qualificados, experientes, que podem ajudar o dia a dia da empresa e independente do tamanho, faz todo sentido para a vida de qualquer empresário. Esta consciência, o motivo de eu estar aqui é principalmente ajudar vocês a trazer essa consciência. O empresário, principalmente o empresário capixaba, talvez hoje, com essa democratização de informação, ele comece a perceber, poxa, será que eu não tenho imposto a recuperar? Será que eu estou fazendo certo aquelas rotinas trabalhistas? Então, você começa a perceber que o empresário, ele começa a olhar fazer um outro análise, porque senão ele tocava o negócio dele e depois ele viu o que ia acontecer. Essa cultura ela tem modificado graças a entidades como a CDL Vitória. Que bom escutar isso. É bom saber que a gente tem feito, na verdade, a Cielo, esse hub entre identificação de dores e possíveis soluções, e tem algumas provocações aí, especialmente na área tributária, que há aquilo também, tá, tudo bem, tem gestão tributária, dá para fazer para o pequeno, mas eu estou simples. Ainda assim, é possível fazer algo, gestão dentro da pessoa que está dentro do simples? Sem dúvida. Quer dizer, eu ri porque me veio à mente, assim, do manicômio tributário em que o empresário vive. O Brasil não é para amador, né? Então, assim, embora o pequeno, ele se considere pequeno, né? Ele falou, não, mas eu sou uma mecânica, eu sou um cabeleireiro, eu sou uma pequena loja de autopeças, eu sou uma padaria pequena aqui no interior do estado. Ele acha que aquilo... ele não tem relevância, mas é importante que o impacto tributário, ele tem obrigações e ele faça uma análise daquilo ali, porque aquilo impacta no resultado do negócio dele. Muitas vezes, Wagner, eu já me deparei que uma melhora na gestão fiscal de um negócio faz com que seja maior do que o lucro, o próprio lucro. Então, por empresas que têm margem muito pequenas, se ele tá com uma coisa redonda, isso impacta de forma sobrenatural. E cabe sim para o pequeno. Existem diversas inconsistências ou possibilidades de melhoria na eficiência. Até porque o pequeno normalmente não tem a estrutura de assessoramento para fiscalização, orientação, melhora, né? Mas o olhar para aquilo ali, existem hoje profissionais que podem ajudar, e o olhar para aquilo ali traz muito resultado empresarial, sem dúvida. Muito legal. Eu imagino que quando se inicia um trabalho como esse, como também no Compliance, se encontra várias situações que aparentemente seria até simples de se resolver, se torna um grande problema no final ali, como passivo trabalhista, enfim, passivo tributário. E com relação a isso, a esse tipo de curiosidade que se encontra, aquela coisa assim, o que é mais habitual quando se inicia um trabalho como esse, que se parece, especialmente lá no compliance trabalhista? Você olha, você fala assim, nossa, isso aqui é quase que um clichê toda vez que a gente inicia um trabalho. Tem vários clichês, assim, os documentais são fortes. Apesar da legislação trabalhista não prever a obrigatoriedade, por exemplo, de ter um contrato escrito, é muito bom que ele exista, né? Então, tem várias... A CLT, na verdade, ela traz regras para o empregado, em sua maioria. Então, o empregador, ele precisa se valer de determinadas ferramentas para ele também, nesse jogo, ele tá precavido, tomar decisões assertivas, né? Reduzir o risco. E aí, você fala um negócio legal, que não pode ter surpresa. E aí a gente está puxando aqui para o lado do micro e pequeno empresário, a surpresa custa muito caro para o pequeno e para o micro, pode custar o negócio dele, eu já vi isso acontecer. O interessante do compliance é que a equipe de compliance ele entra dentro da empresa e vasculha a empresa.
nas operações, né, no meio ambiente ali de trabalho, vê como tudo funciona e analisa a parte documental. Vou te falar que 100% das vezes dos meus contratos de compliance, eu identifico algum erro ali na operação que vem sendo cometido há anos e o empresário ali, o dono daquela empresa, não sabe que aquilo está errado. Não sabe. E ele faz, às vezes é um erro pequeno, mas que ele comete para 30 funcionários nos últimos 10 anos. Se isso vira uma ação coletiva, gente, é gigante. Inviabiliza o negócio dele. E eu já vi isso acontecer. Não foi uma vez só. Então, uma correção, às vezes, pequena, sabe? Isso pode mudar tudo. Aí você me pediu exemplos. Isso. Então, vamos lá. O que a gente vê muito na Justiça do Trabalho? Pedido de desvio de função ou acúmulo de função. Por quê? Não tem transparência na relação. Quando a empresa contrata alguém, ela só assina a carteira e não faz um contrato bonito, bem redigido, né? Ou ela pega um modelo de um contrato padrão e replica para todas as funções. Ali não tem escrito quais são as atividades que aquela pessoa deve fazer, aquele empregado deve fazer, tem só o nome da função. E o nome da função não diz nada. Ah, eu sou auxiliar de administrativo 2. Qual que é a diferença do 1? O que um faz? Auxiliar de serviços gerais. Quais são as atividades? Então, é importante dizer, né, discriminar as funções ou num contrato, ou melhor ainda, numa descrição de cargo, que quase ninguém tem. Procedimento operacional também é outra coisa que pouca gente tem, que é muito importante. Isso, sai um funcionário e entra outro, você não tem um procedimento operacional escrito e bem definido. Demora um tempão para treinar aquela pessoa, e depois ela sai, enfim, isso é um problema. Deixa eu pensar aqui, mas código de conduta, regulamento interno, que são... quem disse que isso não serve para nada. O pequeno... Eles adoram falar isso. Não, eu até tenho. Ele tira da gaveta um negócio empoeirado. Aqui, ó. Tá aqui, é um modelo que ele pegou na internet. Ele não usou para nada. E assim, o código de conduta e o regulamento interno dentro da gaveta e nada realmente é a mesma coisa. Bom, vamos lá. Eu gosto dessas provocações porque eu escuto bastante as coisas. Então, assim... Eu tô fazendo as perguntas que eu escuto, hein, gente? Por favor, tá? E esse negócio de código de conduta vale para esse trabalho? Nossa, vale muito, gente. Então, ainda tem esse benefício. Além do código de conduta e do regulamento interno, que são coisas diferentes, tá? Depois a gente pode até conceituar um e o outro. Eles servem de documento probatório em eventual ação trabalhista, com certeza. E você já chega ali na Justiça do Trabalho já com outros olhos. Um acervo probatório, contratos bem redigidos, uma política interna de advertência, dizendo como que você vai advertir o seu funcionário, quais são as penalidades. Você já chega de outra maneira. Investigação interna. Então, isso tudo são políticas internas, né? Que o compliance leva para a empresa e que traz muita segurança jurídica. E se acontecer, provavelmente vai reduzir ou neutralizar a reclamação trabalhista, tá? Mas a gente sabe que pode ocorrer. Se ocorrer, aí a empresa já chega de uma outra maneira. Ali no Justiça do Trabalho é muito válido também nesse sentido. Que legal, olha só. A gente aqui mais uma vez, CDL Vitória. Eu gosto de enfatizar, todo mundo segue. E quem não segue, passa a seguir, por favor. E eu vou pedir... Não, mas antes de falar isso, qual o seu Instagram e qual o seu Instagram? Vamos lá. silviavargas.adv. Olha só, lá tem algumas dicas. O meu é henrique.rfraga e nós temos lá do escritório, @Rocha e Fraga, com um E no meio, Rocha e Fraga. Legal, olha só, eu vou me comprometer com quem nos assiste o seguinte, tem dúvida? Comenta com a gente que a gente vai direcionar, que é um assunto técnico, vou dar um spoiler aqui, a gente está até tentando organizar um evento, uma palestra. Verdade. Claro que eu preciso da agenda dos doutores, para que a gente possa, frente a frente, poder avançar. Mas esses exemplos que você me deu, Silvia, remete também a uma situação para o óbvio, né? O óbvio é preciso ser dito, o óbvio é preciso ter entendimento, né? Então, a pergunta que eu fiz até meio de forma irônica, né? Vale nesse trabalho e tudo. A mesma coisa eu gostaria também de fazer uma pergunta do doutor Henrique. O fato de ser pequeno, o fato de ser enquadrado num regime tributário, que não é aquele o mais complexo, ou no simples, dá a sensação que não existe obrigações tributárias para ser observadas no seu dia a dia.
sobre essa ótica, esse olhar, dá para dizer, esclarecer para todo mundo quais são as obrigações tributárias que esse empresário, que esse empreendedor precisa de estar atento até para poder crescer sustentável? Claro. Wagner, é o seguinte, o simples, o próprio empresário, ele tem a consciência que ele é um regime, como a própria palavra é, mais resumido, mais fácil de você operar. Entretanto, o empresário, ele tem diversas possibilidades ali que podem gerar uma melhora na sua gestão fiscal. Primeira coisa, será que a atividade que ele está enquadrado, ela é mais benéfica estar no Simples? Será que o meu faturamento ali, ele é vantajoso estar no Simples? Muitas vezes não, sabia? Muitas vezes não. Faturamentos beirando o limite, ou que você não consegue fazer a tomada de créditos, isso é uma análise um pouco mais aprofundada, fazem com que o regime do Simples não seja vantajoso, é melhor um outro regime. Então, primeira coisa é isso, a questão do enquadramento. O Simples é vantajoso? Em tese, sim, para empresas pequenas. Para determinadas atividades ou para determinados níveis de faturamento, nem sempre tem que ser feita uma análise. Segunda coisa, será que o valor que você está pagando a título de tributos, porque o regime do Simples, Wagner, é a junção de vários tributos, inclusive em tributos federais, estaduais e municipais. Você paga aquilo tudo junto. A ideia é simplificar. Mas tem várias coisas ali dentro, na medida em que você juntou, que talvez você não está observando. Está incluindo coisas que não deviam estar ali dentro. Está deixando de ter coisas que deviam estar ali dentro. Não está aproveitando adequadamente vantagens tributárias concedidas por um estado, por um município. Então tem uma série de coisas que devem ser analisadas pelo pequeno, porque o simples no Brasil não é tão simples assim. Gostei disso, hein? Gostei disso, é um pouco disso mesmo, assim. Essa colocação é muito bem feita, tá? Uma colocação muito bem feita. Assim, será mesmo que o regime, seja ele qual for, é o mais adequado? Então, eu gosto, assim, eu também falando aqui um pouco até do sentimento, que também sou advogado de formação e a gente acaba tendo, talvez, pelo hábito das atividades, trabalhar muito num aspecto ali mais do âmbito jurídico e etc., aquela coisa toda. A gente conseguir nos comunicar, apresentando de uma forma mais facilitada e olhando para a gestão de uma maneira do dia a dia, é o que tem sido o nosso grande desafio aqui, não só na parte do direito, mas como todas as outras áreas, e isso está sendo uma fluidez legal. E dentro do que já começou a pincelar, a gente verifica assim, gestão de tributos. Parece um nome bonito, né? Parece até uma... Parece de coisa difícil, né? Parece um negócio assim até de acadêmico, né? Vamos lá, vamos fazer um negócio, mas no dia a dia, assim. Vamos lá, na prática. Isso aí, ótima pergunta. Como que eu faço essa gestão? O que vai me dar de retorno? O que eu posso efetivamente encontrar e dentro da minha operação falar, pô, isso daqui realmente é uma ferramenta que se eu deixar de ter, eu terei dificuldade de ultrapassar 2 pontos. O quê? Legal, muito pertinente a sua pergunta e eu vou dar exemplos, tá? Profissionais como eu trabalham na melhora da eficiência. Eu não cuido do dia a dia. Então, assim, eu não conflito com o contador. A empresa precisa do contador que faz o dia a dia da empresa. O trabalho que a gente faz é um trabalho mais ligado à auditoria, ao compliance. A gente pode falar que isso sim é compliance, compliance na área tributária, da melhoria das rotinas da gestão fiscal. Qual é o objetivo? O objetivo é trazer eficiência. E aí, Wagner, eu dou alguns exemplos. Imagine uma empresa, sei lá, um restaurante, uma lanchonete, uma pizzaria, vamos usar assim, uma pizzaria. Ela fatura lá R$100 mil por mês e paga 20 mil de impostos, né, pro Simples. Imagine essa empresa nos contrata para a gente fazer uma análise, olha, da sua rotina, do seu dia a dia fiscal, e ela descobre que tem R$100 mil de créditos pagos indevidamente. R$100 mil, quer dizer,
um mês inteiro. E mais, o trabalho identifica que 10% por mês ele está pagando indevidamente. Então, de 20 mil ele vai para 18 mil. Poxa, mas ao longo de muitos anos, isso representa uma parte significativa do resultado do negócio. Então, o resultado operacional em si, né? Exatamente. O trabalho vai dar frutos financeiros para a empresa. Então, o nosso papel é o quê? É melhorar esse dia a dia, identificar os gargalos, identificar aquilo que também, e pode ser que não seja crédito, mas o cara está numa fragilidade. Ele está se expondo a um risco desnecessário. Isso também é o papel de um advogado como a gente, que atua. O nosso foco é fazer planejamento tributário, melhora de eficiência na área tributária para a empresa. Caminhar do lado do dia a dia do negócio, olhando para essa parte do custo do negócio, que é a parte tributária, um pilar essencial de qualquer negócio no Brasil. Que bacana, que bacana. Eu acho que tem assunto legal e assim, eu queria complementar o currículo do Dr. Henrique, que, reforçando, é procurador do Estado, também é professor acadêmico, aí trabalha aí também lecionando. E por que eu digo isso? Porque parece até redundante falar isso, mas é muito importante para todos que desejam fazer uma gestão tributária, tem uma certa estrutura, que tem uma certa confiança, que tem um lastro da pessoa que está falando aquilo, porque, infelizmente, nós sabemos que há aí, digamos assim, abordagens paralelas que não são exatamente num trabalho tão consolidado, com um profissional de referência. Então, é importante para nós, e é o nosso papel da CDL Vitória trazer pessoas que tem esse ponto de referência. Eu precisava fazer um adendo, muito importante também, desculpa interrompê-lo, Wagner, mas você tocou num ponto extremamente sensível de o desenvolvimento de um trabalho na nossa área. Primeira frase de uma forma muito clara: não há remédio milagroso, não há como você vender terreno na lua. Então fuja de promessas de consultores, advogados, seja lá o nome que for, de soluções na parte fiscal, porque a parte tributária impacta enormemente o dia a dia de um negócio e muitas vezes o empresário, e eu já vi isso centenas de vezes, é o nosso dia a dia. O empresário está passando por uma determinada dificuldade, aparece do nada um santo milagroso que vai resolver o problema dele. Então ele resolve, através de uma manobra tributária, um problema empresarial. Vira passivo. Isso tem uma grande chance de dar errado, porque não existe milagre na área empresarial. Você não muda a sua margem de lucro, independente de qualquer negócio. Você não muda a sua margem de 10 para 50, de uma hora para outra, então não vai ter essa mágica na área tributária. Não existe mágica você simplesmente deixar de pagar, ou a empresa que fatura 100 mil por mês, 1 milhão e 200 por ano, ter 10 milhões de reais de crédito tributário. Isso tem alguma coisa que está desconectada. Então é muito importante que você realmente tenha ao lado gente séria, gente que faz um trabalho coerente, que tenha fundamento, que você possa auditar o trabalho daquele. O nosso trabalho, ele é totalmente auditável. Eu falo com o empresário, chame o Dr. Wagner, chame a doutora Silvia, chame ele para o seu contador, vamos apresentar por que o resultado deu esse. Aí você tem o quê? Transparência, credibilidade, né? É um trabalho extremamente frutífero, se feito da forma correta. Perfeito, eu gostei. Respondeu o que eu precisava. Olha, na colocação que a doutora Silva começou a colocar sobre compliance, alguns termos surgiu aqui, eu tenho certeza que deve ter alguém lá do outro lado falando assim, meu Deus do céu, mas que história é essa? Política, advertência, que acaba sendo um mito. Dizem que tem que dar 3 advertências, uma suspensão, uma justa causa, uma loucura. Assim, cada um diz uma coisa. E aí, quando ele está mais desesperado, ele vai lá dar uma ligadinha para o sindicato laboral, que também muitas vezes não consegue entregar uma boa resposta, ou vai para
uma contabilidade que às vezes não está adequadamente pronta para responder, e aí no final vai no Google e não faz nada. Então, assim, eu queria que você pudesse falar um pouco melhor sobre política e especialmente política de advertência dentro das empresas. Tá, esse é um tema que eu adoro, é um dos pilares do compliance que eu mais gosto. Eu estou até parando de usar como política de advertência e comecei a tratar como política de consequência, porque é bem mais adequado. Primeiro você citou aí, né, as crenças, as coisas que as pessoas repetem, mas que na verdade não está escrito em lugar nenhum. Eu vou citar aqui alguns. Atestado médico tem que ser entregue em 48 horas. Não está escrito em lugar nenhum. Eu tenho que aplicar 3 advertências antes de dar uma suspensão ou uma justa causa. A CLT só traz os motivos de justa causa. E é aí que está o problema. Se você não tem uma política interna, ou um regulamento interno, uma política interna de aplicação de penalidades, né, de advertência ou de consequência, como eu estou preferindo chamar, você fica sem regra. A empresa fica sem regra. Então, ele vai aplicando a advertência da cabeça dele, ou muitas vezes não aplica, o que é pior ainda. E aí, depois ele quer mandar aquele empregado embora por justa causa. Só que a justa causa, ela é cheia de requisito. Então, se você não tem por trás um documento que diz quais são as regras, como é que você vai aplicar uma justa causa? E isso vai muito para o justiça do trabalho, né? Pedido de reversão. E muitas vezes a empresa realmente se vê ali tendo uma justa causa que ela aplicou revertida, né? Na justiça do trabalho. Então, a política de consequências, ela é muito boa para o dia a dia da empresa. Por quê? Agora eu vou explicar por que não advertência e sim consequência. Porque a advertência nos remete à multa. Isso não é legal. Porque o objetivo dessa política não é punir o funcionário. É adequar a conduta. Não é? Então, quando o funcionário chega muito atrasado e você adverte, você não está querendo multar ele. Não é só para descontar o dia dele do trabalho. É para que ele mude a conduta. Porque é importante que ele chegue no horário. Porque quando ele chega atrasado, ele atrapalha toda a equipe ali trabalhando. Então, às vezes, você falou de bares e restaurantes. Se é uma pizzaria, vou usar o mesmo exemplo, e tem 1 ou 2 empregados que chegam atrasados todo dia, atrapalha ali a confecção da pizza, aquela pizza vai sair atrasada, o cliente que comprou vai ficar chateado porque recebeu a pizza com muito atraso, então atrapalha toda uma cadeia de operação. A empresa para de faturar, quebra e some tudo. É isso, atrapalha, começa com uma coisa boba, que parece boba, que é um atraso, né? Olha até onde isso vai. Ele chega lá no caixa da empresa. Então, eu gosto muito dessa política de consequência. E outra coisa, Wagner, que eu acho importante citar também, que eu vejo muito, e até muito nesse setor de bares e restaurantes mesmo, porque mexe com comida, não quer advertir o funcionário, tem medo de que o funcionário vai ficar, né? Porque esse jeito de advertir, ele é antiquado, tá? Eu, dentro do compliance, eu já não faço mais assim. Eu faço um comunicado, eu esclareço ali, a nossa equipe esclarece o motivo pelo qual é importante, continuo no mesmo exemplo, não chegar atrasado. O que acontece se o funcionário continuar chegando atrasado? E no finalzinho eu falo, olha, você está advertido, eu espero que você mude a sua conduta, a gente conversa com o funcionário e deixa umas linhas naquele comunicado para que o funcionário também tenha voz, né? Ele pode justificar, cheguei atrasado por esse motivo, não vou fazer de novo. Ou ele não justifica, não, realmente estou errado. E olha, isso dá certo. Quando você para de aplicar a advertência como multa e começa a levar para a consciência do funcionário o porquê que é importante a mudança da conduta dele, isso acontece. E isso é muito bom para a empresa, porque ela ganha eficiência operacional. E ela consegue efetivamente uma mudança de conduta. Isso é perfeito, assim, eu gosto muito desse tema. Então, assim, o que a gente vê é indícios fortes, né, de um jurídico trabalhando com o dia a dia da empresa, com a gestão, mas, sobretudo, também entendendo ali o DNA do funcionamento para que possa ser de melhor forma tratado. Isso é muito legal que a gente possa falar que é possível fazer desse jeito. Mais uma vez, gente, quem tiver dúvida, manda aí os comentários que a gente vai dar um jeito de fazer a conexão, que eu tenho certeza que vai ter mais dúvidas. Mas assim, na sua colocação anterior, eu confesso que ainda preciso fazer algumas provocações. Toda vez que se fala em gestão tributária e há uma nuvem. Olha, eu vou estar com problema, vou me expor, vou
Daqui a pouco o fisco vai ficar me olhando e vai vir aqui meia-noite e eu tô com problema, vir a Polícia Federal e tal. Então são duas coisas. Primeiro, qual é a importância efetiva de uma gestão tributária? E é possível, dentro dos moldes da lei, sem Polícia Federal, sem perseguição, sem nada, de ter de volta esses tributos? Eu queria que você falasse um pouquinho disso assim, com o máximo de clareza possível, para que esses mitos, essas nuvens negras possam ser tiradas daqui. Olha só, Wagner, na minha caminhada, né, desses cabelos brancos, eu já atendi, talvez, quase, com certeza, na ordem de centenas, talvez, chegando próximo a algum milhar. E em relação a trabalhos tributários, né, desafios, projetos tributários, aí sim, eu já fiz mais de milhares de trabalhos. E uma pergunta recorrente bem, e se eu mexer aqui? Mas eu estou frágil lá, né? Falei, não, primeiro aqui é o confessionário, né? Fique tranquilo. Segundo, esse é um mito. Primeira coisa que eu acho que aqui, se esse canal é um canal de conscientização e de democratização de informação, é importante que o empresário saiba. Você olhar a sua parte fiscal não vai fazer com que você abra as portas da sua empresa para uma devassa. O fisco não faz isso. Eu nunca vi, nunca aconteceu, e eu falo isso com a experiência que eu tenho, né? Então, assim, sim, é muito importante e não tem revés, desde que, pegando o gancho da nossa fala anterior, você faça isso de forma correta. Por quê? Eventualmente, você pode ser questionado sobre por que você tomou um crédito, por que você deixou de pagar um imposto, por que você está pagando essa alíquota, por causa disso, por causa daquilo, você pode ser questionado. Isso acontece no nosso dia de pessoa física. Se você vamos usar um exemplo simples do nosso dia a dia. Você faz uma declaração de imposto de renda. Em tese, se você fizer uma declaração e colocar lá o seu plano de saúde, o médico, o dentista, você não vai ser questionado. Mas se eventualmente você for questionado, é possível? É possível. Mas você tem fundamento para aquilo? Então, nenhum problema, vida que segue. Então, qualquer movimento feito com responsabilidade não tem nenhuma consequência, desde que você depois, se eventualmente chamado a se explicar, você tem condições de fazê-lo. E essa é sempre a nossa papel. Um papel sério, de gente técnica, de gente aliado da empresa que quer melhorar a eficiência, tem que dar respaldo para o empresário de dizer que aquilo ali faz sentido, pode ser feito e tem fundamento por isso, por aquilo. Muito legal. Então, quem não tem gestão tributária, qual é o seu conselho? É claro, tem, né? Primeira coisa, tenha vontade de fazer uma análise. Provavelmente você vai identificar uma série de oportunidades, como a doutora Silvia. Gostei muito da fala da Silvia, assim, você vê o trabalhista melhorando a eficiência. Um documento vai ajudar na melhora da conduta, que é tudo que o empresário quer. O meu trabalho, o que ele faz? O meu trabalho, ele vai melhorar o resultado dentro de um custo extremamente sensível para qualquer negócio. O tributário, às vezes, impacta 20%, 30%, 40%, 50% de toda a operação de um negócio. Então, é importantíssimo que você faça o olhar ali. Que às vezes você está tão no afã de tratar do comercial, e está esquecendo de olhar seus custos. E o tributário é custo. E conversas como essa estão aqui para facilitar essa entrega, assim, né? Doutora Silvia, eu queria também fazer mais, assim, porque o trabalhista também ele vai dando uns insights, né? E aí quando pega e fala algo assim, olha, nós estamos trabalhando, não nas normas, nós estamos trabalhando no DNA, no comportamento, procurando entender a missão, tentando entender os valores, os princípios, aquilo que norteia efetivamente a solução. A gente tem falado muito disso, né? Quando o cara deseja empreender, seja em qualquer área, ele está se predispondo a resolver um problema, né? Controlador, eu estou tentando resolver e entregar algo ali. Mas nós sabemos que nas relações trabalhistas existe várias vírgulas, e uma dessas vírgulas é a questão sindical.
Quando existe lá uma convenção estabelecida, uma convenção coletiva, cada categoria tem o seu sindicato, laboral, patronal, etc. Um trabalho de compliance, quando ele entra na empresa, ele também olha essa esfera e traz para dentro da realidade do dia a dia aquelas regras que são convencionadas em uma convenção que estão fora da CLT? Isso aí, é exatamente isso que o compliance faz. O Henrique falou uma coisa interessante aqui que eu vou até replicar em relação ao trabalho dele, que ele explicou muito bem aqui da questão da gestão tributária, né? Faça uma experiência, né? Faça uma consulta, veja o que pode melhorar. Eu gostaria de fazer o mesmo convite, porque o compliance é isso. É um plano de ação que é feito, direcionado para cada empresa em separado. Ele existe uma metodologia, mas essa metodologia não é igual para todo mundo. Ele observa a realidade de cada empresa. Então, assim, normalmente, quando a gente entra numa empresa e faz essa verificação, a gente vai analisar a convenção coletiva, às vezes também tem acordos coletivos, e a CLT, a adequação a essas normas principais. Também normas regulamentares, certo? E de saúde e segurança do trabalho. Então, a gente faz essa verificação e olha os pontos de intercorrência e de vulnerabilidade. Indica, faz um plano de ação. Isso aqui está errado, precisa corrigir. Isso aqui dá para melhorar. Isso aqui dá para reduzir o impacto do risco. Isso aqui é muito arriscado. Pense se você vai continuar fazendo dessa forma. E se você for, nós vamos calcular quanto isso pode te custar numa eventual ação. Então, ele é bastante interessante, porque ele é objetivo. Ele é feito para aquela empresa que está contratando. É feito um plano de ação para aquela empresa. É um trabalho que tem começo, meio e fim. Mais ou menos fim, né? Porque a empresa e essa parte toda é um organismo vivo e esses documentos, esses movimentos precisam ser revisitados de tempos em tempos. Mas o principal, ele é feito dentro de um prazo e entregue para a empresa. É um trabalho entregue para a empresa. E em pouquíssimo tempo, a empresa já começa a ver o ganho de eficiência operacional. É, assim, um trabalho fantástico que realmente facilita a vida do empresário. Então, preocupar-se com, se você é uma pizzaria, preocupar-se em fazer a pizza e não com o contrato de trabalho, a descrição de cargo, o regimento interno, a investigação interna, outras políticas. Então, existe a equipe de compliance que pode fazer isso para facilitar a vida do empresário. E a casa organizada é muito melhor, né? E conhecer os riscos do seu negócio, porque ficar livre de risco é impossível. Mas conhecer o risco, saber quanto ele custa na hora de você tomar uma decisão, porque normalmente você não tem só uma opção, você tem um leque de opções. Então, saber qual é o maior, o menor, qual é o impacto de cada decisão dessa é muito importante. Então, eu convido a todos associados da CDL e não associados a se associarem e conhecerem a gestão tributária e o compliance trabalhista, fazer um plano de ação para sua empresa, que você vai ver a diferença aí no operacional, no dia a dia. Eu acho que vale a pena, eu já vou falar para o meu time aqui, é o seguinte, na hora que a gente for começar a lançar, quando a gente lançar os cortes das nossas dicas aqui, a gente abrir uma caixa de perguntas. Aqueles que quiserem fazer as perguntas, a gente vai fazendo essa interação e fazendo esse... Porque eu tenho certeza que como que é um assunto interessante e ao mesmo tempo ali que causa algumas dúvidas, é importante a gente criar mesmo essa aproximação. Mas eu queria fazer uma provocação e um convite agora nesse exato momento, tanto do doutor Henrique como também para a doutora Silva, acho que começando pelas damas. Claro. Eu gostaria que para os nossos associados, pudesse falar para os nossos associados daquelas 3 principais dicas que você gostaria de falar. Se você pudesse olhar dentro de uma sala, se você pudesse falar do compliance, você falava assim, olha, você é meu amigo e eu quero te dar 3 dicas para você ficar atento, tanto do compliance como 3 dicas aquelas de ouro, aquela que é na gestão tributária. Se você pudesse fazer isso para a gente, que eu tenho certeza que vai ser de muito bom grado. Tá, lá vai. A primeira dica o verbal não existe. Tenha um acervo documental. Documente tudo. Essa é a primeira dica. É muito importante a empresa ter essa documentação. Evita muito problema. A segunda dica é
invista em políticas internas, transparência no contato entre empregador e empregado, transparência na comunicação. Isso evita uma série de problemas, isso reduz a rotatividade de funcionários. O meio ambiente de trabalho fica muito mais produtivo, muito mais harmônico, muito mais saudável. E a terceira dica é: não ignore o compliance só porque você não tem reclamação trabalhista. Porque se você não fizer um plano de ação, ou pelo menos não fizer uma verificação para ter certeza de que está tudo certo e não tem nada para melhorar, você evita receber uma surpresa muito desagradável. E não estou jogando praga não, hein, gente? Só estou falando que isso acontece, já vi acontecer muito. Aquela surpresa de uma ação coletiva, de um errinho que o empresário cometeu, mas ele cometeu para 30, 40 funcionários. Isso fica gigante. Então, assim, não espere, faça uma verificação. São as minhas 3 dicas. Legal. Doutor Henrique, por favor. Adorei essa. Eu acho que a primeira e mais óbvia, mas por vezes seguida, é assim: sonegar não compensa. A palavra sonegar é não pagar impostos, não compensa. Se você for um empresário que quer perpetuar sua empresa. No curto prazo pode até parecer vantajoso, mas no longo prazo é impossível você manter uma história empresarial que tem no seu custo operacional, porque a sonegação vai entrar no seu custo, que tem no seu custo da operação o não pagamento de impostos. O tributo é uma obrigação de uma empresa, e o tributo tem que estar no seu preço, tem que estar na sua operação, tem que estar no seu resultado. Ponto. Você tem que fazer caber o imposto ali. E a gente sabe, dadas as dificuldades empresariais e a experiência, que infelizmente o empresário, por vezes, começa sem a observância dessa regrinha. Se você, infelizmente, ainda não pegou a primeira dica, procure se corrigir, procure se organizar. Porque se você vai fazendo isso, e pode ser feito, e eu já acompanhei diversas histórias empresariais que tinham caixa 2, que tinham tudo no caixa 2, e que foram indo. Hoje as empresas são maiores, mais fortes, o empresário é mais arrojado, ele toma mais risco. Por quê? Porque ele não tem a fragilidade dentro da operação dele. Primeira dica. Segunda dica: tome consciência da importância desse custo dentro do seu negócio. A área fiscal, seu dia a dia tributário, ele é importante. Terceiro, faça uma análise da sua gestão. Aí é auditar isso que você está no seu dia a dia. Olhe para aquilo, veja se revisite. Você pode ter uma grata surpresa e vai ter impactos nos seus resultados. Você pode ter a surpresa de que você vai economizar para frente e ainda tem um caminhão de dinheiro para buscar para trás. Olha, vale ouro. Eu vou falar uma coisa, eu vou mandar essa fatura pro Pedro. Eu tô com medo de vir o valor aqui da consulta aqui. Obrigado pelas 3 dicas, de cada um dando as suas 3 dicas. Mas antes de a gente encaminhar por fim, porque a gente tem uma série de coisas, de dúvidas aqui, fiquei por algum motivo inadimplente com tributo. Opção 1, fecho meu negócio. Opção 2, saio desesperado chorando. Opção 3, faço. E qual é o seu aconselhamento que você faria? Você pode fazer um planejamento operacional empresarial para fazer essa correção, sem que você deixe de, em algum momento, corrigir isso. É plenamente possível. Eu e a doutora Silvia, o que conversamos aqui são soluções. A gente conhece o dia a dia e a gente sabe que muitas vezes não dá. Quantas e quantas empresas nesse país não conseguiram pagar os seus impostos durante a pandemia? Pois é. É isso. É fácil? Vamos corrigir isso? Mas eu não posso, eu não tenho. E quantas ainda hoje? Então assim, é com estrutura, é com planejamento, é com programação, é com organização. Existem diversas soluções, Wagner. Você pode parcelar
você pode dar bens, você pode, inclusive, dar parte do seu faturamento. Mas você pode fazer isso sempre antes que o seu cobrador, o governo, chegue ali te multando, te penalizando, fazendo com que a sua obrigação se multiplique em 2, às vezes 3, 4 vezes mais. O empresário precisa de previsibilidade. Então, se ele se adianta, a previsibilidade vem. Então, ele descasou o fluxo de caixa dele. Se ele se organiza ao longo do tempo, ele chega lá. Ele faz esse encontro de contas. Que legal, que legal, que legal, que legal. Então, a palavra de ordem que eu vejo aqui é previsibilidade, gestão, estar juntos. E eu acho que a gente vai... Vamos combinar um negócio nós três aqui, olha só. Vamos ver se a gente consegue estruturar uma conversa, digamos, com mais tempo, mais interativa, pessoalmente falando. Nós adoramos os meios digitais, mas vamos ver se a gente consegue organizar, digamos assim, algo que quando eu comecei a olhar, eu falei assim, direito de trabalho, direito tributário, esse negócio vai ser um trem chato de se falar. Mas eu acho que é um casamento que dá para ser leve, dá para conversar. Quem sabe aí compliance trabalhista e gestão tributária para micro e pequenas empresas. Olha aí, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer isso para os nossos associados. E é uma oportunidade de ouvir, né? E uma oportunidade de ouvir as dores de quem está ali. Exatamente. Então, assim, já vou deixar isso. Mais uma vez agradeço por estar aqui. Convido a todos para seguir o Instagram da CDL, seguir o Instagram do Dr. Henrique, seguir o Instagram da doutora Silvia, que lá também tem muitas dicas. E aguardem, novidades virão, coisas boas estarão aí para nós. Mais uma vez, doutor Henrique e doutora Silvia, muito obrigado por estar batendo esse papo e democratizando, especialmente essas dicas que eu entendo muito valiosas. Isso aí. Obrigada, gente. Obrigada, CDL. Quero agradecer a doutora Silvia, o doutor Wagner, foi uma honra. E o objetivo da gente é esse, a gente fica à disposição. Pode contactar a gente lá no Instagram, acho que também a doutora Silvia, para que acho que a uniformização da democratização, a democratização da informação, ela é muito importante. E eu fico inteiramente à disposição daqueles que assim quiserem nos procurar de forma gratuita, voluntária, e fico abertos lá para qualquer contato. Muito obrigado. Informações como essas, dicas como essas, convidados como esse, só na CDL Vitória. Não esqueçam, tem CDL, tem negócio, tem CDL. Vem!